Bom dia, meu nome é Álvaro Miguel e hoje eu estou responsável por apresentar o assunto Rússia na Primeira Guerra Mundial e Rússia na Segunda Guerra Mundial. Qual é a participação da Rússia nesses dois conflitos? Como ela saiu da Primeira Guerra? O que ocasionou? Esses são alguns pontos que eu vou destacar e eu vou tentar destrinchar aqui na apresentação deste trabalho. Sobretudo, a minha dupla, João Vitor Rocha, ele vai ficar responsável por Rússia na Guerra Fria, né, consequentemente ali na formação da União Soviética, tudo mais, e também a Rússia atual versus a Ucrânia, né, a guerra da Rússia com a Ucrânia. Eu já peço perdão, né, pelo cenário profissional. O importante é o assunto que vai ser passado, que é a participação da Rússia na Primeira Guerra Mundial, tá? Como a gente sabe, a Primeira Guerra Mundial ela acontece por quê? Dos acontecimentos das disputas imperialistas praticadas ali pelas potências europeias na época, porém, o grande estopim para o acontecimento desse conflito é o assassinato de Francisco Ferdinando, aonde o Império Austro-Húngaro ele proclama guerra à Sérvia, que por sua vez a Sérvia ela tinha alianças com a Rússia. Os motivos da Rússia ter entrado na Grande Guerra Mundial foi motivos como influência política e econômica maior sobre as potências europeias. Porém, a Rússia ela não estava passando por um bom momento. Ela estava passando por momentos de fragilidade econômica, né, no território, passando por crises sociais que iria desencadear na Revolução Russa de 1817, passando por fome, a super exploração dos trabalhadores urbanos e rurais, e além disso a sua economia era extremamente ultrapassada, a gente relacionando assim com seus inimigos, tanto em poder bélico também. Até então, que os próprios soldados russos, eles contavam a munição. Então, para você ver, nos campos de batalha, os soldados contam munição, né, dadas as proporções da Primeira Guerra Mundial, então era inviável a continuidade da Rússia dentro desse conflito. O que acontece é que quando a Rússia ela entra na Primeira Guerra, isso ativa aos opositores de czar um sentimento de dúvida. Como assim? A gente está passando por fragilidade econômica, o seu governo não é bom, está passando por crise. Como é que você, com um momento desses, vai entrar num conflito tão gigantesco como é esse? Já dando inícios assim a uma das bases, né, da Revolução Russa. Então a passagem da Rússia é essa, tá? Ela entra aliada da Sérvia, graças à sua fragilidade econômica, com uma economia ultrapassada, ela não consegue se manter, estabilidade política, os opositores de czar, né, dando início à Revolução Russa de 1917 com a sua saída, e aí o governo, vendo toda essa bagunça que estava acontecendo, ele assina o Tratado de Brest-Litovsk, que é um tratado de paz entre Rússia e Alemanha, que oficializava a saída do seu país para a entrada dos Estados Unidos. Bem, agora eu vou falar sobre a Rússia na Segunda Guerra Mundial, tá? Se tiver algum som, né, de televisão aí no fundo, é porque o meu quarto fica do lado da sala, tá? Então, mil perdões aí. Bem, voltando agora ao assunto, durante a Primeira Guerra Mundial, a Rússia, como a gente viu, ela lutou ao lado da França e da Inglaterra, fazendo parte assim da Tríplice Entente. Porém, a Rússia ela sai devido à fragilidade econômica, devido às crises sociais que ela estava enfrentando no seu território, ela sai entre os Estados Unidos, sendo assim um grande ponto para a vitória da Tríplice Entente. Consequências foram as derrotas em várias batalhas, o que agravou mais os problemas crônicos que a Rússia já estava enfrentando. A Rússia ela sai da Primeira Guerra e ela enfrenta assim a Revolução Russa, tá? Que o seu final foi marcado pela formação e criação da União das Repúblicas Soviéticas. Dentre os 7 líderes da União Soviética, se não me engano, Joseph Stalin é o que tem mais destaque. Por quê? Ele foi o líder que mais combateu o analfabetismo, o líder que mais industrializou
a União Soviética, foi o líder que de fato mudou a situação de uma Rússia precária economicamente para uma grande potência, né, mundial. Contudo, o lastro de sangue, né, que Joseph Stalin fez aos opositores do seu país, fora essa tentativa de uma propagação de imagem que ele era um deus soberano, que sabia de tudo, né, esse endeusamento, realmente não justifica os seus feitos. E a União Soviética ela entra na Segunda Guerra Mundial com o Joseph Stalin no comando. Ela entra, né, na Segunda Guerra Mundial junto com as forças aliadas, né, que tinha França, Inglaterra, Estados Unidos e posteriormente a entrada da União Soviética versus Alemanha, Itália e Japão, as forças, os países do eixo, né? Como a gente já estudou, o exército alemão nazista, que era um exército que era considerado imbatível, Adolf Hitler ele organiza uma operação que é chamada Operação Barbarossa, de organizar e de fato invadir a União Soviética. Foi a estratégia da União Soviética de vencer o exército alemão. Ao invés de combater com a mesma intensidade, ela recuou. Os pontos que poderiam ser feitos como abrigo para os soldados alemães nazistas, os soldados soviéticos destacavam fogo, não tinha abrigo. A União Soviética era imensamente gigante, sua extensão territorial e do seu fator climático. Então os soldados eles morriam de fome e de hipotermia. A batalha, que ficou conhecida como a Batalha de Stalingrado, foi a batalha marcada pela vitória, né, da União Soviética em cima da Alemanha nazista, que aconteceu às margens do rio de Volga. Enfim, agora vocês ficam aí com meu amigo João Rocha. Eu sou João Vitor da Silva Rocha, aluno do segundo ano do ensino médio. Eu vou comentar um pouquinho sobre a influência da Rússia da Guerra Fria e um pouquinho sobre o atual conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Bom, para podermos entender um pouquinho como é que foi a ação da União Soviética, né, na Guerra Fria, temos que entender o contexto de como é que ela começou a se formar, o porquê de seus ideais. Tudo isso começa com a Revolução Russa e a saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial, em 1917, que foi quando a Rússia saiu do conflito para tentar combater o avanço dos revolucionários russos e teve a Guerra Civil. Os bolcheviques, os líderes comunistas, tudo, saíram vitoriosos do embate entre o Exército Vermelho e o Exército Branco. O branco, obviamente, apoiado pelos capitalistas, os anticomunistas e os defensores da Rússia, e o vermelho, apoiado pelos comunistas socialistas. A Rússia ela passou por alguns períodos, como o governo do Stalin, que foi conhecido como o stalinismo tudo, que é um regime totalitário, bem dizer, e a gente pôde ver a escalada da União Soviética. O stalinismo é bom comentar um pouco do sadismo e do sangue que correu da Rússia, né? Massacres que ele organizava. E uma frase que deixa bem evidente é: uma morte, né, pode ser considerada uma tragédia. Agora, 10 milhões de mortes é estatística. Isso daí é uma frase que remete bastante a Stalin, né, Joseph Stalin, o líder da União Soviética. E faz a gente entender um pouquinho como é que funcionava a Rússia, né? Perseguições políticas, censura, tudo isso no regime socialista russo. Bom,
Qual foi a participação da Rússia na Guerra Fria? A Guerra Fria, como a gente já bem sabe, ela teve seu início já em 47, alguns anos no pós-Segunda Guerra, onde acreditava-se que o mundo iria viver uma paz, só que não foi o que de fato aconteceu. O mundo ele começou a entrar em crise com a polarização de dois blocos de países liderados, um pelos Estados Unidos, que defendia o capitalismo e tudo, e combatia os avanços comunistas, e tinha o bloco socialista, liderado pela União Soviética, que tentava combater o capitalismo, fortalecer o socialismo, alcançar o comunismo, e de forma assim bem ampla e tudo, visava o mundo. Bom, a Guerra Fria, a Rússia ela teve um grande foco de desenvolvimento na tecnologia, nas suas indústrias, na própria eletricidade. Só que a repressão ela continuava, aquele autoritarismo continuava da Rússia. E isso era demonstrado na construção do Muro de Berlim, que impedia os moradores de terem o direito de se mudar para a Alemanha Ocidental, que era capitalista. A gente via isso em conflitos bem fortes e tudo, que eles influenciavam, como na Guerra das Coreias, como na Guerra como na Guerra do Vietnã, que a gente vê bastante influência dos soviéticos, na própria guerra que foram se desenvolvendo na Europa. Bom, a Guerra Fria teve o seu fim em 91, junto com a queda da União Soviética. A derrota simbólica a gente pode apontar que foi bem em 89, uns 2 anos antes, quando houve a queda do Muro de Berlim, que era a tampa do caixão que fechavam da União Soviética e do regime socialista como um todo. E como é que tudo isso influenciou na guerra da Ucrânia, que está acontecendo até hoje, bem? A Rússia, como bem eu ia dizendo, ela se sentiu envergonhada de perder um território como a Ucrânia, que eles tinham bastante influência, e isso era uma afronta a eles, não ter o domínio econômico, bélico, militar sobre a Ucrânia. Era inimaginável para eles perder tanto poder e tanta influência, uma vergonha. E para a Ucrânia, que sempre buscou a liberdade, principalmente em 91, quando se declarou independente, né, com a queda e a divisão da União Soviética, ela se sentia sufocada pela União Soviética desde os tempos da Revolução Russa, que a Rússia começou a se expandir, começou a anexar territórios. Ela se sentia sufocada e anos e anos e anos e anos, baixando a cabeça para a Rússia, e eles não aceitavam mais isso. Também tem motivos aí, como motivos econômicos, né, que favorecem a Rússia, né, ter o território anexado, e também a Rússia, né, teme ataques e o fortalecimento, né, da Ucrânia. Como assim? Com a OTAN, né, que a Ucrânia e tudo estava estreitando os laços com o Ocidente e com a OTAN, a Ucrânia, com o tempo, iria ficar cada vez bem mais poderosa, militarmente falando, ia ficar com mais influência, e isso tudo por conta da aproximação com o Ocidente. E também tem a política que entra com muita força, que a gente pode ver que é a política anti-russa. E a Rússia temia ficar cercada pela OTAN e tudo, e dar tanto poder à Ucrânia, que é um país que sempre buscou, né, a sua notoriedade no espaço internacional, e sempre foi barrada pela Rússia. E quais são as consequências que isso traz? Bom, as principais consequências, obviamente, são as vidas perdidas, né? O caos, os tiros, as bombas, famílias saindo de suas casas.
Essa é a primeira consequência e tudo, a mais notória. Tem as consequências econômicas, obviamente, né, que um conflito desse tamanho e que dura tanto tempo vai impactar bastante, sim, a, a economia, seja lá na Europa, aqui, ou até mesmo aqui no Brasil, tudo não deixa de influenciar, querendo ou não. E, bom, essas são, né, as principais consequências que a gente consegue notar desse conflito entre a Rússia e a Ucrânia que perdura há décadas.